Bom, e o vídeo de hoje eu vou testar meu microfone novo aqui, ó. Que eu posso cantar, que eu posso fazer assim, que eu posso fazer assado, assim, é desse. Microfone da Xuxa. Microfone da Xuxa. Pode ser também, né? Da Xuxa. Xuxa aí. Do Xuxo. Não sei. Mas é sobre isso daqui. E o que eu queria falar pra vocês? Bom, eu vou aproveitar hoje, nesse clima de descontração, para ler um texto que eu escrevi, né? Ultimamente eu tenho escrito alguns textos, né? Então eu vou compartilhar mais um texto aqui com vocês. Então é mais um daqueles vídeos que é muito mais importante você prestar atenção no que está sendo dito do que ficar olhando pra telinha, entendeu? Só presta atenção no que eu tô falando, só. Isso daí é o que é o mais importante. E assim eu começo o meu texto. Eu digo o seguinte: muita gente adota ideias só na superfície. Lê um livro, concorda com um conceito, acha algo inteligente, mas não muda comportamento nenhum, né? Ou seja, as pessoas acham as coisas interessantes, mas acabam não aplicando nada nas suas vidas. É isso que eu quis dizer, né? Eu achei isso legal, achei aquele conceito interessante, mas não faz nada, não pratica nada em suas vidas assim, trazendo mudança, né? É sobre isso que eu quero falar. Se você realmente acredita que algo é verdadeiro ou valioso, o próximo passo lógico é o seguinte: primeiro, agir como se fosse verdade, né? E aqui eu trago como exemplo o seguinte, né? Se você acredita que exercícios transformam a sua saúde, treine de forma consistente. Se você acredita que relacionamentos importam mais que dinheiro, invista tempo neles. Se você acredita que disciplina vence talento, construa rotina. Se você acredita que juros compostos funcionam realmente, aplique cedo e regularmente. É isso que eu quero dizer, né? Um segundo ponto aqui, sobre ir com tudo. Ou seja, ao identificar e você ir com tudo, em tudo que você se determina a fazer. Aqui nesse ponto, o que eu quero dizer é o seguinte: não significa ir com tudo, né? É sobre ir com tudo. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ir com tudo não significa agir de modo cego, significa agir com compromisso real. A maioria vive em modo parcial, ou seja, concorda, mas acaba procrastinando, né, enrolando e por aí vai. Entende, mas não aplica aquilo que entendeu. Deseja, mas não sustenta, né, aquilo que deseja. E começa, mas para, né? Acaba parando. E o resultado disso, né? O resultado é que nenhuma força que se acumula, ou seja, uma força que ela, de certa forma, é acumulativa, acaba acontecendo. Uma força só, você acaba só se desprendendo energia. É isso que eu quis dizer aqui nesse ponto. Leva o terceiro ponto aqui da minha newsletter, que é a seguinte: meias medidas não geram lucro, juros compostos. Repito, meias medidas não geram juros compostos. Juros compostos aparecem quando algo é repetido por tempo suficiente. Ou seja, exemplos aqui eu trouxe, né? Então, os juros compostos, quando você treina diariamente, você só vai ver eles conforme você vai treinando por tempo, né, o suficiente, né? O treino diário. Leitura constante, você só vai ver esses juros compostos quando você tem com o tempo, né? Então, juros compostos aparecem quando algo é repetido por tempo suficiente. Investimento, né? Investimentos também entram nesse campo aqui. Bons hábitos também entra na ideia de juros compostos, né? Quando
repetido por tempo suficiente. Olha aqui que interessante. Reputação. Muitas pessoas às vezes passam tempos e não investem, de certa forma, um certo carinho em gerar reputação. E o que eu entendo quanto à reputação? Reputação nada mais é do que você agir conforme o que foi combinado e você sustentar aquilo que foi combinado. Isso para mim é reputação. Então, quanto mais você acumula isso, você se propôs a algo a fazer e você cumpriu aquilo que foi combinado, mais você vai aumentando a sua reputação. E eu acredito que reputação também geram os tais juros compostos na sua vida. Outra coisa interessante aqui, aprendizado. Quanto mais você aprende, mais isso se acumula, gerando juros compostos na sua vida. Isso é fato, Isso não precisa nem ser... Isso é daquela parte daquelas coisas óbvias, que a gente tem que dizer de vez em quando. Assim eu digo, meias medidas se interrompem em algum momento. Você vive, de certa forma, sempre reiniciando do zero. Ou seja, quando você age de forma... tomando meias medidas, meia boca. Bom, velho, meia boca. Você vive reiniciando do zero, É o clássico... vou começar a dieta, mas segunda-feira eu começo. Aí você já começa segunda-feira, terça-feira já vai meia bomba, quarta-feira você já dá aquela roubada e quando chega na sexta-feira você abandona, Então, você tem lá o foco no treino, quero começar, tem a academia, a mesma coisa acontece, Você vai lá 3 dias, no terceiro dia você já começa a perder o foco daquele negócio. Por quê? Porque é difícil. Porque tudo que é bom é difícil. Você acaba perdendo o foco. Então no 10º dia, você sofre daquela dispersão, e perde totalmente seu foco. Outra coisa que interessante, o entusiasmo. Você age com entusiasmo no começo e vai todo entusiasmado e conforme vai avançando sobre o tempo, você vai cansando e eis que você alcança o seguinte, a desistência. Você acaba desistindo no meio, E sobre o que eu estou dizendo aqui? Sem consistência e direcionamento não há multiplicação. Somente esforço isolado, Ou seja, é como eu sempre digo, você acaba simplesmente só perdendo tempo. Perca de tempo. A consistência sem direcionamento, você acaba simplesmente perdendo tempo, Então, aqui é sobre como agir, Essa é a hora de agir, Então, o que eu te digo é o seguinte: escolha menos ideias, mas as que você escolher, leve elas a sério. Outra coisa importante: melhor uma verdade aplicada profundamente do que 10 conceitos apenas admirados, Ou seja, algo que é melhor uma coisa que você realmente acredita e você aplica com certa profundidade do que simplesmente você olhar 10 conceitos ali que você admira e simplesmente não fazer nada com eles. É isso que eu quis dizer, E se eu pudesse resumir... Aliás, antes de resumir, tem um ponto aqui que eu pulei sem ler, Que aqui também é sobre a hora de agir, que é o seguinte: convicção sem ação é perca de tempo, É perder seu tempo. Logo, o compromisso consistente é o que gera transformação. E aqui, se eu pudesse agora sim resumir tudo isso daqui, eu escrevi o seguinte: pegue uma ideia simples e leve ela a sério. Se você aceita um modelo verdadeiro, deve ir com tudo.
Sendo assim, meias medidas não geram juros compostos. E é sobre isso o vídeo de hoje. E assim eu espero que você tenha gostado e espero que você gostou do meu novo microfone aqui, o microfone da Xuxa, para conversar com pessoas, certo? Dito tudo isso daqui, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, eu já digo, e sempre digo aqui, aliás, que sou o autoproclamado generalista em tudo isso, aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera, sai gravando. Muitas das vezes as coisas são totalmente aleatórias, eu venho gravando aqui, venho falando tudo que eu tenho feito, acertado, errado, por aí vai, venho documentando aqui, nesse formato de conversa. Conversa que muitas das vezes eu deveria só simplesmente escrever e esquecer as dela, mas eu insisto em querer compartilhar com vocês, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que a maioria das vezes começa de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que nós possamos ter mais conversas assim, para que nós possamos construir a tal comunidade mais otimista e inconformada da história desse país. Dito tudo isso daqui, de verdade, eu espero que ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau!